Então esse é o tema da nossa ministração hoje. Viva a vida sabendo que você é amado. Você sabia que você é amado? Sabia que Deus te ama? Independentemente das circunstâncias, independentemente do que você está passando ou passou, Deus ama você. E antes de nós começarmos de fato aqui a ministrar, vamos fazer aqui uma confissão juntos, para nós começarmos com chave de ouro essa ministração. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Coloca a mão aí no seu coração, mesmo assentado. Fala assim comigo: eu sou altamente favorecido. Eu sou grandemente abençoado. Eu sou profundamente amado. E eu sou eternamente salvo. Amém? Essas são verdades que você sempre tem que declarar no seu dia a dia. Que você é favorecido. Que você está debaixo do favor de Deus. Amém, meu irmão? Você tem que declarar que você é abençoado. Você tem que profetizar todos os dias: eu sou abençoado. Porque está escrito lá em Efésios que o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Isso é uma verdade que você tem que declarar. Você também nunca pode esquecer que você é amado. Porque o diabo, muitas vezes, por meio das circunstâncias, por meio das adversidades, ele tenta colocar em xeque o amor de Deus. E às vezes você fica pensando: se Deus me ama realmente, por que eu estou passando essa luta? Diante dessa dificuldade, será que realmente Deus me ama? Querido, mas Deus já te ama ao máximo. A Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. E a Bíblia fala que esse Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele já te ama ao máximo. E acredite, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Sabe por quê? Porque Ele já te ama ao máximo. Ele já te ama ao máximo. Você pode mais uma vez dizer assim: Deus me ama. Deus me ama. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma revelação da parte de Deus. E essa revelação, se você não avança nela, se você não tem ela, muitas vezes, como igreja, o corpo ele fica doente. Nem qual que é essa revelação, pastor? É que nós temos um pastor, um bom pastor que nos ama. Porque a lei, na lei da velha aliança, fazia parte ali da essência da lei. Eu quero citar um texto que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que a Bíblia diz assim: olha, que Cristo, Gálatas 3,13, projeta para mim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus irmãos? Então hoje, se você está em Cristo, já não há nenhuma maldição sobre a sua vida. A Bíblia fala que Cristo ele já se fez maldição em nosso lugar, para que hoje nós fôssemos abençoados. Porque havia uma promessa que a bênção de Abraão iria chegar até nós, que somos gentios, que somos a igreja. Então hoje, de fato, nós estamos debaixo da bênção. Por isso que você pode falar e profetizar todos os dias da sua vida: de fato, eu sou abençoado. Você está debaixo da bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Porque lá na lei havia maldição. Porque quando você tentava relacionar com Deus, baseado nas obras da lei, inevitavelmente vinha maldição. Porque uma das implicações da lei está lá em Êxodo, capítulo 21, no versículo 23 em diante. A palavra de Deus diz assim: olha, qual que era o critério do relacionamento da lei? Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Versículo 24: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Assim era a antiga aliança. Ou seja, era uma lei rígida. Você fazia, você era abençoado; não fazia, era amaldiçoado. Isso depois você pode ler a respeito disso também lá em Deuteronômio 28. Mas na
mais, amém, meus irmãos? E um dos vislumbres da graça de Deus está lá no livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 5. E lá diz assim a palavra do Senhor. Aqui já é uma pitada, né? Já é um vislumbre da graça de Deus, daquilo que Deus fez por nós. Porque lá está escrito assim, olha: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Amém, meus irmãos? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o texto aqui está dizendo que nós éramos como ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas. Mas nesse contexto o Senhor Jesus ele diz que pelas suas feridas nós fomos, fala comigo, curados, sarados. E o texto continua dizendo que cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então isso mostra para nós que o fato de sermos ovelhas desgarradas, isso traz enfermidades, isso traz doenças. O resultado da ovelha viver desgarrada é que ela fica debilitada, ela fica doente. É exatamente isso que o Senhor está falando, porque no mesmo texto que ele disse que pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos curados, ele continua dizendo que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas que andavam, como se diz, longe do pastor. E quando nós estamos desgarrados, quando nós vivemos uma vida longe do bom pastor, nós ficamos doentes, ficamos debilitados. Por isso que é muito importante para mim e para você cultuarmos ao Senhor. Não podemos deixar de congregar, amém, amados? Não podemos deixar de viver uma vida na igreja, seja lá nas nossas reuniões de células, seja aqui no culto aos domingos. Nós precisamos estar na comunhão, porque a Bíblia diz lá no Salmo 133 que onde há comunhão, onde a igreja se ajunta, ali há vida, ali há a bênção de Deus para sempre, amém? Então, voltando aqui para o texto, ele está dizendo isso, que quando essas ovelhas estão desgarradas, o resultado é enfermidade. Deixa eu abrir um parênteses, olha para cá, vou fazer uma pergunta aqui, sem compromisso com a sua resposta, mas gostaria de saber. Presta atenção, você está me ouvindo? Então, deixa a revista um pouquinho de lado aí, desliga o celular, olha para cá. Deixa eu perguntar para você aqui, você vai levantar a mão. Para você que está aqui agora, é melhor o culto às 17 horas, como nós estamos fazendo? Levanta a mão bem alta, abaixa a mão. Mas para você que está aqui, seria melhor se voltasse às 18 horas? Perdeu. Então volta para cá, fechado o parênteses. Então vamos aqui avaliar esse texto e comparar ele. Aceite a derrota, não confunda a onda eletrônica. Comparando, volta para cá. Cessou, fecha o parênteses, amém? Não, entendi, eu perguntei se eles preferiam o culto às 17 ou às 18. A maioria prefere às 17. Amém? Alguns poucos preferem às 18. Então, vamos manter às 17 por enquanto. Mais para frente a gente avalia novamente. Porque essa semana que vem agora, né, faz um ano que nós estamos aqui. Viemos para a Videira Canaã. Dia 9 de março, vai fazer um ano que nós fomos apresentados. E logo que eu cheguei aqui, o culto foi mudado para 17. Então, vi que a maioria dos irmãos estão preferindo continuar às 17. Então, volta para cá, querido. Vamos aqui avançar na palavra. Então, comparando esse texto de Isaías 53 com o texto que está lá no Novo Testamento, em 1 Pedro capítulo 2, vamos ver lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Porque o texto lá de Isaías que nós lemos, o Senhor ele fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém, meus irmãos? E lá ele diz também que, nesse mesmo contexto,
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Mas aqui em 1 Pedro capítulo 2, projeta para mim, 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, projeta aí, por favor. Lá diz assim, ó, o que Pedro ele fala? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Amém, meus irmãos? Por suas chagas, ou pelas suas feridas, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Então Pedro está citando aqui o texto lá de Isaías, só que aí ele complementa: agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, meus irmãos? Então esse texto aqui de 1 Pedro capítulo 2 é uma citação lá de Isaías capítulo 53. Só que Pedro ele faz um complemento. Ele diz que agora vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Então o que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que quando nós temos revelação desse bom pastor, quando nós entendemos que nós somos ovelhas e que nós temos um bom pastor cuidando de nós, significa que agora nós temos saúde, nós temos cura. Amém, meus irmãos? Porque quando nós temos essa revelação que nós temos um pastor que cuida de nós, e quando eu falo de pastor, não estou falando aqui da função de pastor, mas estou falando de Cristo. Porque ele diz ali que nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. De quem que ele está falando? Fala comigo, de Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa revelação, que nós temos um pastor que cuida de nós, que nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós recebemos cura. Os dias de enfermidade cessarão na nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque o nosso bom pastor, ele levou na cruz tanto os nossos pecados, como ele diz ali, como também as nossas enfermidades. Você crê que você é perdoado? Quantos estão aí com o cálice e o pão na mão aí? Levanta ele aí. Hoje é dia de você lembrar que você é perdoado, amém? E sobre você já não há nenhuma condenação, porque Jesus já levou na cruz ali todos os seus pecados. Alguém ouviu o que eu disse? Os irmãos estão aqui? Estão me ouvindo aí atrás? Manda ali, que está me ouvindo aí bem? Então vocês estão me ouvindo. Se não lá atrás estão ouvindo bem? Antigamente, é uma verdade poderosa. Nós fomos perdoados. Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. Mas há uma verdade também, que ele levou sobre si na cruz todas as nossas enfermidades. Então a mesma fé que você tem que você é perdoado, é a mesma fé que você tem que ter que você também é curado. Que você é curado, amém, meus irmãos? Então a vontade de Deus para nós é a cura. A vontade de Deus para nós é uma vida sarada, amém, meus irmãos? Porque nas escrituras, muitas vezes Deus ele é representado por uma rocha, ele é representado por um lugar de refúgio, ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. Enfim, tem várias formas de Deus ser representado. Ele é o rei, ele é o todo-poderoso. Mas acredite, uma das grandes representações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que o nosso Deus ele também é o nosso pastor. Deus ele é o nosso pastor, amém, meus irmãos? E essa revelação dele como pastor traz para nós cura. Porque quando nós nos perdemos, como ovelha, quando nós estamos como ovelhas desgarradas, aí há enfermidade, aí há debilidades, aí adoecemos. Só que agora a Bíblia diz que nós não somos mais ovelhas errantes, nós não somos mais ovelhas desgarradas. Agora nós temos um pastor, amém, meus irmãos? Um pastor que cuida de nós. E como complemento a isso, como resultado disso, é que nós somos sarados, nós somos curados, amém? E aqui no texto de 1 Pedro capítulo 2, do versículo 25, ele diz: olha, porque estáveis
desgarrado como ovelhas. Agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. Você não é mais uma ovelha sem pastor. Você não é mais uma ovelha perdida. Agora você tem um pastor que cuida de você. Amém, meus irmãos? Então, quando nós lemos esse versículo, né, nós talvez pensamos, então eu tenho que voltar para o pastor. Mas na verdade, esse verbo aqui, esse verbo se converter, ele não é um verbo ativo, mas é um verbo passivo. O que significa? Que é o pastor que converteu você. Assim como naquela parábola lá de Mateus, quanto de Lucas capítulo 15, é o pastor que vai atrás da ovelha. É o pastor que busca a ovelha, amém, meus irmãos? Não é você que faz isso, não é você que faz aquilo, mas na verdade, é o Senhor que trouxe você de volta. Ele é que foi e nos buscou. Então o verbo grego aqui, ele está na forma passiva. Então o sentido mais apropriado dele é que você foi convertido ao pastor. O amor do pastor te atraiu. Eu sei que nós temos muitas vezes a expressão de falar, né? Quando eu aceitei Jesus. Mas na verdade você não aceitou coisa nenhuma. Foi Ele que te aceitou. Você estava perdido. A Bíblia diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Ele é que te amou. E nós hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu sei que já faz parte do vocabulário evangélico falar que nós aceitamos o Senhor, aceite o Senhor Jesus. Mas, biblicamente, o correto foi Ele que te aceitou. Foi Ele que atraiu você. Porque Ele nos amou com tamanho amor de tal maneira, que esse amor se tornou irresistível, amém? Nós fomos atraídos. Então, o contexto aqui, ou o sentido do texto, é que nós fomos convertidos ao pastor. Nós não nos convertemos. Pelo contrário, Ele é que converteu a nós. Então, Ele é que trouxe você de volta. O Espírito Santo é que agiu na sua vida. É que trouxe luz no seu coração, amém? Mas comparando esses dois textos, tanto Isaías 53 quanto 1 Pedro capítulo 2, o conceito é que todos nós um dia andamos desgarrados. Estarmos afastados como ovelhas sem pastor. E por que nós estamos desgarrados como ovelhas? Mas o texto ele diz que o Senhor, Ele nos trouxe, nos atraiu. E uma vez que Ele fez isso, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, amém, meus irmãos? Então significa que a vida cristã é uma vida para ser vivida sem enfermidade. Por isso que você pode se levantar, e repreender toda a enfermidade da sua vida. Não pense que a enfermidade é vontade de Deus para a sua vida. Não é. A vontade de Deus para você é cura. Fala comigo, amém. É cura. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando, por causa da religiosidade, ou muitas vezes por causa de viver uma vida não baseada na graça, mas baseada na lei, que a enfermidade é um castigo de Deus para nós. Estou passando por isso. Aí vem a acusação do diabo. O diabo, ele é o acusador. Mas não pense que é da vontade de Deus a enfermidade na sua vida. A vontade de Deus é cura. Porque às vezes você fica até impedido de orar, você fica sem fé para orar, porque alguém fala, está passando por isso porque deve ter pecado. Está passando essa luta de enfermidade porque deve ter alguma coisa errada. Não pense assim. Pelo contrário, lembra que é da vontade de Deus que você é curado. Porque a promessa é que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Então aprenda a experimentar de cura de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Mas avançando aí na sua revista, o próximo tópico aí é descanse nos ombros do pastor. Interessante que lá em Mateus, capítulo 18, no versículo 12, quando o Senhor ele conta ali a parábola da ovelha perdida, o que ele diz? Projeta para mim, Mateus 18, 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, e indo procurar a que se extraviou? Olha que coisa interessante, aqui mostra um pouco a respeito do amor de Deus. Porque pastor natural, normal, não deixaria 99 ovelhas no monte, para ir atrás de uma apenas.
Isso não faz muito sentido para o comerciante. Eu vou largar aqui a Deus dará 99 e vou atrás de uma que se perdeu. Não parece, né? Não tem muita lógica nisso, exceto para o bom pastor. Porque o bom pastor, ele deixa as 99 e ele procura aquela que se extraviou, amém, meus irmãos? Mas como ovelha, como aquela ovelha, nós também fomos trazidos de volta pelo pastor. Todo o trabalho dessa parábola, que ela também está escrita lá em Lucas capítulo 15, todo o trabalho envolvido aqui foi feito pelo pastor. Foi o pastor que foi atrás da ovelha. Ele é que procurou a ovelha perdida até encontrá-la. A ovelha não teve nenhuma participação nisso. Foi o pastor que carregou aquela ovelha sobre os seus ombros. Amém, queridos? Ou seja, a ovelha não fez nada além de se permitir ser carregada nos ombros daquele pastor. Esse é o nosso trabalho. Se deixar ser carregado pelo bom pastor. Eu sei que muitas vezes nós queremos fazer um monte de coisa. Como eu falei domingo passado aqui, nós queremos até mesmo ter uma obra de arrependimento, de tristeza. Mas acredite, o único trabalho que se espera da ovelha perdida é que ela se permita ser levada de volta. Porque o bom pastor é que leva a ovelha para casa, amém, meus irmãos? E quando ele traz essa ovelha, a Bíblia fala que ele faz uma festa. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, olha, 15, versículo 4, volta por favor, um versículo para trás aí. Pois qual dentre vós, homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, a põe sobre os ombros, e cheio de alegria, que o pastor, o bom pastor, se enche de júbilo, amém, meus irmãos? E indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, o que a ovelha está fazendo em toda essa história? Fala comigo, nada. O pastor fez tudo. Esse é o nosso bom pastor que cuida de nós. Ele é que cuida de nós. E o que nós fazemos? Coisa alguma. A única coisa que se espera dessa ovelha perdida é que ela se deixe ser levada de volta. Porque tem ovelha perdida no nosso meio que ela fica esperneando. Ela não quer deixar o pastor levar ela. Ela quer se justificar. Ah, não, pastor, tem que arrumar as coisas primeiro, tem que fazer isso, aquilo, outro, tem que consertar isso, aquilo, outro. Não, meu irmão, apenas se deixe ser levado pelo bom pastor. Você agora tem um bom pastor que cuida de você, amém, meus irmãos? Então não rejeite o perdão, não pense que você precisa fazer coisa alguma, apenas se deixe ser levado nos ombros, descanse nos ombros do seu pastor. A Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Porque às vezes ficamos ansiosos, ficamos preocupados com muitas coisas. Mas um só trabalho te espera, descansar nos ombros do seu pastor. Amém, meus irmãos? É isso que se espera de nós. Mas outra coisa que nós fizemos às vezes, ou que o pastor fez por nós, ele nos pega e coloca nos seus ombros. E você tem que aproveitar como se diz, esse levar do pastor. Ele é que te leva para os pastos verdejantes. Ele é que te leva para as águas de descanso, amém? Então se permita descansar nos ombros do seu bom pastor. Olha, porque a salvação nada mais é do que você consentir em ser salvo. Apenas aceite a salvação. Apenas desfrute da graça de Deus. Apenas aceite o amor de Deus, amém, meus irmãos? Então deixa o Senhor te salvar, deixa Ele te carregar, deixa Ele cuidar de você. Apenas faça isso, apenas aceite, receba. Porque bons pastores também são ovelhas saudáveis. O próximo tópico aí da revista é: bons pastores são ovelhas saudáveis. Então, nas últimas palavras que o Senhor disse a Pedro, lá em João capítulo 21, Ele falou para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro falou, Senhor, eu te amo. Então Jesus falou para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas.
Porque bons pastores são, antes de tudo, ovelhas saudáveis, ovelhas bem alimentadas. Nós temos um exemplo disso, Davi. Davi é o escritor do famoso Salmo 23. Davi, ele também, antes de ele ser rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas. E porque ele foi um excelente pastor, ele se tornou o pastor da nação. Um dia Deus separou ele lá do meio das ovelhas, lá de um lugar desprezível, e colocou ele para governar o reino de Israel. Porque um bom pastor, ele também é uma boa ovelha. Amém, meus irmãos? Davi, ele derrubou Golias, se tornou rei. Mas por que Deus fez isso? Deus, ele disse para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2, porque Davi cuidava das ovelhas, ele se tornou o pastor do povo de Israel. Se tornou um grande homem de Deus. E Davi, ele cuidava do verdadeiro rebanho. E um dos seus textos mais famosos é o Salmo 23. Coloca para mim lá no Salmo 23. Lá ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode falar isso comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você tem revelação que você tem um pastor, quando você tem um bom pastor cuidando de você, você pode descansar sabendo que nada te faltará. Amém, meus irmãos? Porque antes de se tornar rei, Davi, ele também se viu como uma ovelha. E como ovelha, ele sabia que ele tinha um pastor. E porque ele tinha um pastor, ele sabia que nada iria lhe faltar. Não lhe faltou paz, não lhe faltou o cuidado, não lhe faltou saúde, não lhe faltou favor de Deus. Ah, pastor, mas nós lemos que Davi passou por um tempo de muitas tribulações, perseguição. Pois é, mesmo no meio de tudo isso, quando você sabe que você tem um pastor, nada lhe faltará. Porque independe das circunstâncias, amém, meus irmãos? Se o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. E ele continuou escrevendo, olha, ele me faz repousar, ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas tranquilas. Então quem é que descansa aqui? É a ovelha, mas quem que leva a ovelha para o descanso? O pastor. O pastor é que te leva para o descanso. Você está passando por dificuldade, está passando por tribulação, está passando por ansiedade, preocupações, está perdendo o sono, apenas clame ao seu pastor, que ele é que te leva para o descanso. Eu sei que muitas vezes nós queremos fazer um monte de coisa, mas não, meu irmão, ele é que faz, é ele que me faz repousar, é ele que me leva para junto das águas de descanso, é o Senhor, amém, queridos? Porque o bom pastor, ele te faz descansar em pastos verdejantes. É ele que te guia para as águas tranquilas. É ele que te guia, não é você que se guia. Ele é que eu segui. O seu cajado, o seu bordão é que consolam você. Amém, meus irmãos? É ele quem restaura a nossa alma. Então vivam a vida sabendo que você é cuidado pelo bom pastor. Nunca se esqueça disso, hoje é dia de ceia. Dia de você lembrar que você tem um pastor que cuida de você. Que sobre você já não há condenação. Já não tem que viver com tristeza e dor. Mas você pode descansar no seu bom pastor, porque ele cuida de você. Amém, meus irmãos? Hoje nós podemos olhar para o pão, olhar para o cálice que está aí na sua mão, e você pode lembrar dessas verdades. Que você tem um bom pastor que cuida de você. Amém? Mesmo que você não esteja vendo, creia que ele cuida de você. Mesmo que estiver passando por tribulação, passando por luta, creia que ele está com você. Lá no versículo 4, aqui ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Interessante que é o pastor que te leva para os pastos verdejantes, é o pastor que te leva para as águas tranquilas, é ele que traz descanso. Ele não te leva para o vale da sombra da morte, porque aqui Davi já mudou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tome decisões erradas,
Ainda que eu entre em confusões, eu posso ficar tranquilo, porque o Senhor está comigo. E o teu bordão, o teu cajado, me consolam. Porque às vezes nós temos a impressão que quando você erra, o pastor vai pegar o cajado e dar uma cajadada na sua cabeça. A mão de Deus vai pesar. Vai vir o castigo. Não é assim que às vezes a gente pensa? Mas não, ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, não precisa temer. Porque o bom pastor está com você. Amém, meus irmãos? E o teu bordão e o teu cajado consolam você. Ele cuida de você. Amém? Então Davi era alguém que conhecia essas verdades. E ele se viu como uma ovelha bem cuidada, uma ovelha que era guiada, que era guardada, que era protegida pelo seu pastor. Por isso que ele veio se tornar um grande rei em Israel. Porque ele tinha essa revelação, que ele tinha um pastor. Amém, meus irmãos? Então o bom pastor, ele nos dá vida abundante. Hoje é dia de você lembrar do seu bom pastor, aquele que veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus, ele disse que ele era o bom pastor. Lá em João, capítulo 10, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus, ele falou o seguinte, olha, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, você estava repetindo uma verdade. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Então aqui quando ele fala de ladrões e salteadores, o Senhor estava se referindo ali aos fariseus, aos mestres da lei. Então Jesus, ele não disse, que os pecadores e publicanos eram ladrões, mas ele fala que os religiosos ali, os fariseus, eram considerados como ladrões e salteadores. Então a repreensão foi para eles. Aqueles líderes religiosos que são chamados aqui de ladrões e salteadores. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque aquelas pessoas colocavam um jugo muito grande. Porque a Bíblia fala que eles colocavam um jugo que ninguém podia suportar. Nem eles mesmos suportavam o jugo. Porque assim é o legalismo. O legalismo, ele te arrebenta. Ele te condena. Não é possível servir a Deus debaixo de condenação. Mas quando nós relacionamos com Deus baseado na lei, inevitavelmente vai vir peso. Vai roubar nossa alegria, vai roubar nossa saúde, vai roubar nossa paz. Então a principal máscara que o diabo ele usa é na forma de pregadores religiosos, de mestres religiosos, que vão dizer que você nunca está à altura de Deus, que você nunca vai conseguir ser suficientemente correto ou abençoado diante de Deus, porque vai vir a condenação. Que Deus quer que você sofra, que você está debaixo muitas vezes de uma maldição, mas não, meu irmão. Não é isso que Deus tem para nós. O bom pastor, ele nos leva para as águas de descanso. Ele nos leva para o refrigério da nossa alma. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas nós não vamos ter lutas e ter sofrimentos? Olha, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E acredite, uma das perseguições que nós vamos ter é por causa do Evangelho. Mas não entenda que você vai sofrer por enfermidade, que isso é vontade de Deus. Não. O sofrimento para nós cristãos é por causa da nossa fé. Vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, vão falar mal de nós, vão se levantar dando falso testemunho contra nós. Essa é a perseguição que vem sobre nós. Mas não pense que quando vem enfermidade, que quando vem qualquer outro ataque do diabo, não pense que é da vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus é cura, amém? Porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu já contei uma experiência que eu tive uma vez, de orar, fui convidado para orar por uma irmã da igreja, uma senhora que estava com problema, descobriu um câncer, e ela recebeu essa notícia, estava muito abalada, muito para baixo, e pediu para mim ir lá orar com ela, e eu fui, pastor Hugo, fui orar com ela. Aí quando eu cheguei lá, era de manhã, eu estava indo para o trabalho, resolvi passar lá, combinei com ela, cheguei lá, comecei a conversar com ela, falei, irmã, como é que a senhora está? O que está acontecendo? Ela falou, pastor,
Pois é, porque recebi essa notícia terrível, os exames, deu que eu estou com câncer, e eu estou com muito medo, estou desesperada. Aí ela virou para mim, mas fazer o quê, né, pastor? É da vontade de Deus. Aí, Abel, levantei, minha irmã, a paz do Senhor, Deus te abençoe, fica com Deus, estou indo embora. E ela, oi, pastor, mas o senhor não vai orar comigo, não? Falei, não, Deus que me livre de orar pela senhora. A senhora acabou de dizer que era da vontade de Deus essa doença, quem sou eu para ir contra Deus? Aí ela regalou o olho, abriu a boca, ou seja, percebeu a bobagem que estava dizendo. Não é da vontade de Deus. Ela é mesmo, pastor, não é da vontade de Deus. Porque naquela situação que ela estava, ela não tinha fé para orar. Por que ela estava para baixo, desanimada? Porque ela não tinha fé. Porque ela achava que aquela enfermidade era a vontade de Deus para ela. Talvez estava acusação na mente, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, Deus está me castigando. Só que quando você pensa assim, você está dando voz para o diabo na sua vida. O diabo é que veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus, o nosso bom pastor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Lá em 1 João, capítulo 3, 1 João, na verdade, versículo 3, lá diz assim, olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Enfermidade não é de Deus, meu irmão. Não é da vontade, porque certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então esses ladrões, salteadores que o Senhor está falando aqui, é aqueles que vêm trazendo condenação. Interessante que, lá no versículo 7 e 8, ele fala ladrões e salteadores no plural, se referindo aos líderes religiosos. Mas aqui no versículo 10, ele fala no singular. Projeta para mim, João 10, 10. Ele diz que o ladrão, aqui já no singular, porque apontando para o diabo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque quando nós trazemos acusação, quando nós vivemos debaixo de acusação, quando jogamos condenação, nós estamos no espírito de Satanás. Mas o espírito de Cristo é, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vontade de Deus para mim e para você é vida abundante, meu irmão. Vida abundante. Vida abundante é que Ele tem para nós. Hoje é dia de ceia, é dia de nós lembrarmos dessas verdades poderosas. Que o Senhor, nós temos um bom pastor que cuida de nós. E esse bom pastor veio para nos dar vida e vida em abundância. Lá em Jeremias, capítulo 23, o Senhor Deus, Ele diz, olha, eu mesmo, Jeremias 23, versículo 3, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundas, e se multiplicarão. Olha que interessante, que essas ovelhas, quando elas são cuidadas, quando elas estão debaixo ali do cajado do seu pastor, a Bíblia fala que elas vão reproduzir, elas vão se multiplicar. Então nós temos uma promessa, que nós estamos num ano da multiplicação. E quando é que nós vamos multiplicar? Quando nós temos revelação, que nós temos um bom pastor que cuida de nós. Que nós não somos mais ovelhas desgarradas. Que nós não estamos por aí perdidos, mas nós temos direção do nosso pastor. Amém, meus irmãos? Então nós também, como pastores naturais, como discipuladores, como líderes de célula, quando nós cuidamos das ovelhas, quando nós alimentamos as ovelhas, aí elas vão se multiplicar. Esse é um tempo que Deus nos chamou para cuidar das ovelhas, amém, meus irmãos? Interessante que o Senhor está dizendo aqui no texto que Ele vai trazer essas ovelhas de todas as terras. Só que interessante que quando Jeremias escreveu essa profecia, foi mais ou menos ali no anos, entre 600 e 550 anos antes de Cristo, foi numa ocasião que os judeus estavam cativos na Babilônia. Então essa profecia, com certeza, não está falando ali para aqueles dias. Porque ele está dizendo aqui que ele vai trazer essas ovelhas de todas as terras. E nós já falamos aqui que no ano 70, os judeus eles foram expulsos da sua terra e foram dispersos em todas as nações. E depois de 2000 anos,
a nação deles voltou a existir. E de fato, nos nossos dias, essa profecia está se cumprindo, porque os judeus estão se voltando de todas as terras, de todos os países, estão voltando para a sua terra natal, para Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então, quando ele fala aqui, no versículo 4, ele diz, olha, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam. Então, o Senhor está trazendo esse povo para a sua terra, e Ele está levantando pastores que vão apacentar. Ou seja, nessa revelação do pastor e das ovelhas, que estão sendo de novo juntadas, são a revelação para os nossos dias, amém, queridos? Porque pastorear essas ovelhas significa alimentar, significa cuidar, não é bater, não é maltratar. Então nós temos que tomar cuidado, porque em muitos lugares, ou às vezes na nossa liderança mesmo, em vez de nós apacentarmos, de nós cuidarmos, nós espancamos os irmãos, maltratamos os irmãos. Mas não fomos chamados para isso, amém? Somos chamados para apacentar, para cuidar do rebanho precioso do Senhor, amém, meus irmãos? Interessante que em hebraico, não sei se você sabe, mas esse verbo pastorear é o mesmo verbo que alimentar. Então, para saber exatamente qual que é a palavra, o contexto certo, você tem que ver todo o texto. É igual, por exemplo, nós temos a manga da blusa, né? A manga da camisa, e temos a manga que é fruta. Só pelo contexto você vai saber qual delas você deve colocar na salada e qual delas você vai colocar na roupa, sim ou não? Então esse verbo pastorear é o mesmo verbo que alimentar. Então significa também que você pastorear é você alimentar as ovelhas. E esses são dias que nós fomos chamados para alimentar o rebanho, amém, querido? Por isso que é muito importante, líder, discipulador, você trazer as pessoas para o cursão, colocar os irmãos na sala de aula para eles serem alimentados, para eles serem instruídos na palavra. Né? Abriu a porta novamente, uma última oportunidade. Fale com os irmãos da sua célula ainda. Insista. Né? Você é um bom pastor. Você também foi chamado por Deus para pastorear nesse tempo, amém? Eu costumo dizer que o líder de célula, ele é um pastor com P minúsculo. Porque ele, de fato, ele faz todo o trabalho de um pastor. E você foi chamado para conduzir o rebanho, amém, querido? Para alimentar o rebanho. E eu quero desafiar você nesses dias. Faça esse trabalho como um bom pastor de Cristo. Você que lidera crianças, você que lidera jovem, você que lidera adultos, você foi chamado para pastorear esse rebanho, amém, meus irmãos? Então, nesses dias, o Senhor nos chamou para alimentar o seu rebanho. Mas continuando lá em Jeremias, capítulo 23, no versículo 4, ele continua. Né? E quando você apacenta essas ovelhas, elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, olha, aqui está algumas características, né, quando nós temos um verdadeiro pastoreio. A Bíblia fala que quando nós pastoreamos com esse amor, né, de fato com essa unção do Senhor, as nossas ovelhas não vão ter medo. Elas nunca terão medo, nunca ficarão assustadas, desanimadas. Mas o Senhor, Ele nos guarda, amém, meus irmãos? A Bíblia fala que o verdadeiro, né, amor, Ele lança fora todo medo. Lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, diz assim, olha, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós somos chamados nesses dias para cuidar do rebanho de uma forma amorosa, com amor, livrando do medo, amém, queridos? A Bíblia diz isso, nenhuma delas temerão, nenhuma delas vão ser levadas para ter medo. Então não é da vontade de Deus que você viva uma vida debaixo de medos, debaixo de ansiedade, debaixo de preocupações, não. Agora você tem um bom pastor que cuida de você, e saiba que Ele te ama. E Ele te ama ao máximo. Você é amado ao máximo. Amém, meus irmãos? Então nada vai lhe faltar. Você tem um bom pastor que cuida de você. Nada vai faltar. Amém, amados? Mas voltando lá para Jeremias 23, o texto diz que nenhuma delas faltará. Ou seja, nenhuma se perderá. Mas nós podemos aplicar aqui também aquela verdade do Salmo 23, que quando você tem um bom pastor, nada te faltará.
porque Ele é que traz provisão para você. É Ele que leva você para os pastos verdejantes. Amém, queridos? O versículo 5 de Jeremias 23 diz, olha, e eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aqui ele está falando de Cristo, amém? E Ele é rei, que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça da terra. Amém, queridos? Esse renovo aqui ele está falando a respeito do próprio Senhor Jesus, que foi levantado. Lembra que Jeremias escreveu quase 600 anos antes de Cristo. Então essa profecia aqui, esse versículo, ele está falando a respeito de Jesus, a respeito do nosso Senhor. Aí no versículo 6 ele continua dizendo, nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, como é que será chamado? Senhor, justiça nossa. Fala comigo, Senhor, justiça nossa. Então o nome dele que é justiça, ele é a nossa justiça. Hoje você é justo, não é porque você faz obras justas, mas você é justo porque o Senhor é justo. Ele é a sua justiça, amém, meus irmãos? Ele é a nossa justiça. Esse é o centro do Evangelho. A Bíblia fala que o meu justo viverá pela fé. Mas fé no quê, pastor? Fé na obra consumada da cruz do Calvário. Não é confiado mais nas suas obras, mas é confiado que o Senhor é a justiça nossa. Você ainda é você ainda continua errando às vezes, você continua às vezes não fazendo o que devia fazer, mas acredite, diante de Deus você é justo, porque a justiça dele foi colocada sobre você. Então o pastor, meu irmão, para a gente partir aqui já para o encerramento, nós ceiarmos, o pastor ele alimenta as ovelhas com graça, ele alimenta com essa revelação de justiça. Esse hoje é o nosso verdadeiro alimento, saber que nós somos justificados, que nós temos um bom pastor que nos trouxe, amém? E para finalizar, no versículo 7, o Senhor ele diz assim, olha, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas eles dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e todas as terras para onde tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Essa é uma profecia que nós estamos vendo nos nossos dias hoje. O Senhor ele restaurou Israel e ele trouxe de volta de todas as nações judeus para habitar ali na sua terra. E nós estamos vendo essa profecia se completar nos nossos dias hoje, amém? Ele diz aqui que ele vai trazer os filhos da terra do Egito, não vai ser conhecido mais como alguém que trouxe os filhos da terra do Egito, mas ele vai passar a ser conhecido como alguém que fez subir, que trouxe a descendência de Israel da terra do norte, de todas as terras, para a sua própria habitação. Não sei se você sabe, mas Israel tem apenas um país de 80 anos, que começou lá novamente com 200 mil pessoas, mas hoje tem quase 10 milhões de judeus. E por que tem quase 10 milhões em 80 anos? Porque os judeus voltaram para a sua terra. E a maioria aqui voltou dessa terra do norte, que de fato é a Rússia. Estava lendo nessa semana mesmo uma reportagem que dizia que lá em Israel tem quase 2 milhões de judeus russos. Tanto que lá na capital, em Tel Aviv, as placas são tanto em hebraico como são também em russos. Porque tem tantos judeus descendentes de russos que alguns nem falam ainda o hebraico. E eles estão voltando cada vez mais em cumprimento a essa profecia, amém? E é nesse tempo que o Senhor ele falou que ia levantar pastores para ministrar essa verdade, que você tem um bom pastor que cuida de você, que você é justiça de Deus, amém, meus irmãos? Você é justiça de Deus. Lá em Mateus capítulo 9, fique de pé onde você está. Lá em Mateus 9:36, o Senhor Jesus ele disse, olha, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas hoje, meu irmão, você não é mais essa ovelha perdida. Hoje você é uma ovelha que foi achada, amém? Hoje você é uma ovelha que foi achada, que foi trazida de volta para esse aprisco. E hoje você tem que aprender a descansar nessas verdades, que você tem um pastor que cuida de você.
Eu sei que muitos cristãos, eles vivem debaixo de acusação. Eles vivem debaixo, muitas vezes, de condenação. Porque vivem uma vida tentando ainda basear na própria justiça. Mas o texto lá de Jeremias diz que o Senhor é que é a justiça nossa. Ele é que é a nossa justiça. E eu quero finalizar lendo um texto, lá em Mateus 11, versículo 28. Pastor Hugo, pastor Paulo, pode subir para cá para fazer a ceia. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em usar esse versículo para evangelizar. Muitas vezes colocamos até no encardezinho lá do nosso encontro. Mas acredite, esse texto aqui ele é escrito para nós, que já nascemos de novo. Porque o contexto aqui é que os mestres religiosos colocavam peso, fardo, na vida dos seus discípulos. Mas o Senhor Jesus, ele não coloca fardo. Ele nos dá descanso. E hoje, dia de tomar ceia, é dia de nós lembrarmos que nós temos um bom pastor que cuida de nós. Por isso você vai lançar fora toda ansiedade, toda preocupação, toda acusação, mas você vai receber da parte dele refrigério para a sua vida. Você vai receber dele descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, porque ele é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, porque ele é quem nos alivia. Ele é que traz, nos leva para os pastos verdejantes, mas também ali para as águas tranquilas. Ele é quem refrigera a nossa alma, amém? Queria que por um minuto você orasse ao Senhor. Por um minuto comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, comece a lançar fora toda a preocupação, toda a angústia, mas comece a reconhecer que Ele é o seu pastor, que Ele é quem te leva para essas águas de descanso, que Ele é quem te guia pelas veredas da justiça. Não é a sua própria justiça, mas é a justiça dEle, porque Ele é que traz descanso, Ele é que te justifica. Sobre a sua vida já não há nenhuma condenação, sobre a sua vida já não há nenhuma condenação do inferno, mas lembra que você é perdoado, lembra também que você é curado. Você não é mais uma ovelha que anda desgarrada, mas você tem um pastor que cuida de você. Simplesmente aceite, reconheça o cuidado do seu pastor, em nome do Senhor Jesus.